Amém. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Efésios, capítulo 3, verso 14. Amém. Acho que talvez podemos encostar as portas aí, Rafa. Obrigado. Amém, irmãos. Efésios, capítulo 3, verso 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Capítulo 3, verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Fala aos nossos corações, Deus. Que Teu Espírito, Pai, esteja falando e trabalhando em nossas vidas, Pai. E a gente possa ser moldado, Deus, por Tua graça, Pai, e o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve Epístola de Efésios, e particularmente é uma das cartas que eu mais gosto de estudar e trabalhar. É uma das epístolas que mais eu tenho aprendido a gostar, porque ela fala muito sobre a igreja, fala muito sobre a vida da igreja, sobre como a igreja funciona, sobre como a igreja deve ser. E nesse trecho das Escrituras, a gente vê Paulo falando de alguns assuntos que são de difícil compreensão. Particularmente nesse trecho, eu queria compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre intimidade. Parece até que o texto não fala sobre isso, mas Paulo está falando sim de intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com o Pai, direto com o Pai. Uma vida íntima com Deus. O que é ter contato com Deus? O que é ter uma vida íntima com Ele? Muitas vezes a gente deixa essas questões de lado. A gente fica assim passeando, aproveitando e consumindo, talvez aqueles textos da palavra que nos permitam ter uma vida um pouco mais superficial, mas às vezes a gente cai em textos assim, que falam de coisas íntimas, que a gente só vai compreender de fato quando a gente desfrutar da presença do Senhor. Tem um vídeo bem conhecido que roda nas redes sociais sobre um filósofo brasileiro, que ele fala a diferença entre falar de Deus e falar sobre Deus. E ele fala que falar sobre Deus qualquer um pode falar. Alguém que estuda, que se informa sobre Deus, alguém que pega um trecho da palavra, fala sobre Deus. Mas falar de Deus
é algo para aqueles que desfrutam, que vivem Deus, aqueles que experimentam. Então a gente só pode falar de Deus daquelas coisas que a gente experimenta, que a gente está ali vivendo. E esse é um trecho da palavra onde Paulo traz essa ideia, que ele traz coisas que ele fala porque vive, que ele fala porque está experimentando. E ele, então, nesse momento, ele escreve para a igreja: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual razão Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo estava aqui abordando uma circunstância, que ela está diretamente descrita no versículo anterior. No versículo 13, a gente vê Paulo falando o seguinte: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vós, pois isso é motivo de honra para vocês. A igreja estava ficando triste, porque o referencial de liderança que elas tinham, Paulo, estava passando por momentos de tribulação, estava passando por momentos de dificuldade, e isso começou a abalar a igreja. Mas Paulo já havia dito para eles aqui, na mesma carta: olha, eu fui chamado para falar de coisas ocultas, de coisas que até então ninguém se via, ninguém conhecia, coisas que o Espírito Santo do Senhor revelou ao meu coração, para que eu então estivesse ministrando aos gentios, às pessoas e ao mundo. E Paulo então começa, a vida de Paulo, ela é uma tribulação. Na verdade, eu não consigo ver aquele momento onde Paulo está bem. Eu só acredito que ele teve momentos que ele viveu bem, porque ele fala que sei ter abundância sem ter escassez. Mas a gente não encontra muitos relatos desses momentos. A gente encontra relatos de Paulo sofrendo. Paulo se dando mal. E aqui não é diferente disso. Paulo está passando em momentos de dificuldade, e isso começa a afetar a igreja. Isso começa a afetar as pessoas que estão acompanhando a vida dele, que estão observando ele, que estão cuidando dele. Mas é muito interessante o que Paulo faz em relação a isso. E o que Paulo faz em relação a esse sentimento de tristeza, de desânimo. Paulo, ele olha para a igreja e está vendo um sentimento de desânimo, e o que ele faz em relação a isso? A atitude dele é qual? Se colocar de joelhos diante do Pai. A atitude de Paulo, a posição de Paulo é buscar a Deus de maneira íntima. E aqui Paulo, irmãos, ele está colocando algo muito parecido com o que Cristo fala, né? Lá em Mateus 6, capítulo 6, verso 6, quando Jesus está falando: olha, busque a Deus em secreto, e em secreto Ele te ouvirá. Paulo, ele está externalizando que ele busca a Deus assim. Ele está tornando público o fato de que ele busque a Deus em relação àquele povo, em relação à igreja de Éfeso. E ele busca a Deus por um propósito, para trazer algo a eles, para trazer um entendimento a eles. Paulo está buscando, não busca Deus simplesmente para que Deus faça algo ali e eles não fiquem mais tristes. Às vezes a gente faz isso, né? A gente está triste, algo nos abala, e a gente ora para Deus simplesmente fazer sumir a tristeza. E Paulo não ora por isso. Paulo não ora para que a tristeza suma. Paulo ora por um propósito específico. Paulo ora por um motivo específico que nós vamos abordar aqui. Mas ele não ora e diz: Senhor, tira toda a tristeza desse coração, porque ele sabe que isso é no céu. Mas Paulo ora, irmãos, em relação a isso. E então a gente percebe uma certa consciência, irmãos, porque Paulo expressa aqui uma consciência do propósito da tribulação. Ele não fala simplesmente: olha, isso vai passar. Ele não fala: olha, isso acontece com todo mundo. Ele fala: eu me ponho de joelhos em relação a isso. E quando ele faz isso, irmãos, o que eu percebo é que Paulo tinha uma consciência profunda do propósito da tribulação na vida dele. Você consegue compreender isso? Você consegue imaginar, irmãos,
dar propósito às tribulações da nossa vida, a gente normalmente não quer fazer isso. A gente evita fazer isso. A gente prefere entender que a tribulação é algo ruim que vai passar. Mas a gente não quer entender o propósito nisso. E Paulo, quando ele fala isso, irmãos, que se põe de joelhos diante do Pai, por esse motivo, ele tem uma consciência do propósito, do motivo, do porquê da tribulação na vida dele. E mais do que isso, ele entende que a tribulação na vida dele não deve afetar a igreja. Não deve afetar a igreja. E isso já fala mais sobre essa consciência. Porque se a tribulação que ele passa não deve afetar a igreja, irmãos, é porque ele entende que isso tem um motivo que Deus quer. Ele está basicamente dizendo para a igreja: não se preocupem com essa tribulação, porque é propósito de Deus na minha vida. Já pensou nisso, irmãos? Alguém sofrendo, e você se preocupa com ela, e a pessoa fala: não se preocupe comigo. Eu sei claramente que isso é propósito de Deus na minha vida, então você não precisa se preocupar. E eu começo a imaginar, irmãos, essa consciência na nossa vida como cristão. Porque Deus fala disso em vários momentos. Eu comecei essa semana a refletir, mais uma vez, eu seguidamente retomo reflexões sobre o Salmo 23. E dessa vez eu comecei a refletir sobre o final do Salmos 23. Eu já comentei aqui com os irmãos que eu vejo o Salmo 23 como um processo onde o cristão vai amadurecendo. Onde o início dele é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, ando pelas águas tranquilas, e assim vai. Mas chega um momento do Salmos 23 que o salmista fala: olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu comecei a imaginar, irmãos, que mesa era essa? Que mesa é essa? Que mesa é essa que o salmista coloca lá? Você já imaginou Deus preparando uma mesa, onde Ele vai lhe servir algo, enche lá o seu caneco de vinho, e os teus inimigos ficam só olhando, vendo Deus te servir? Essa é a visão mais comum desse texto, eu posso dizer assim, mais natural. Eu fiquei imaginando, irmãos, tentei encaixar isso com o restante da palavra, e percebi que isso não encaixa. Que essa ideia de Deus nos servindo, e de que os nossos inimigos olhando com aquela cara de inveja, porque nós fomos honrados, essa ideia, irmãos, não encaixa. E eu comecei a imaginar então, irmãos, e se essa mesa fosse uma mesa de reconciliação? Se Deus preparasse uma mesa para que você estivesse se reconciliando? Se Deus estivesse preparando uma mesa, irmãos, não é para você estar se expondo aos seus inimigos, mas para que Ele estivesse se reconciliando, você com seus inimigos. Se Deus preparasse uma mesa para isso, irmãos, não faria mais sentido? Se Deus preparasse um momento para você recuperar, quebrar barreiras, fazer com que as pessoas vejam Jesus em você, não faria mais sentido? E eu vou mais, irmãos. É muito interessante que esses salmos, ele fala, no início nós somos uma ovelha, e no final, a gente é alguém que está ali sentado à mesa. Mas ele faz uma referência, irmãos, muito direta, né, a um banquete e a um cálice. E se esse cálice que Jesus fala, irmãos, que o salmista fala, fosse um cálice semelhante ao de Jesus? Se quem estivesse sendo servido na mesa não fosse alguém ou algo para você, se fosse você, se fosse o Senhor, se fosse o sacrifício de reconciliação, se fosse algo um pouco mais profundo, irmãos, normalmente a gente não faz esse tipo de reflexão, irmãos, sabe por quê? Porque a gente é egoísta o suficiente para se contentar com a ideia de que parece que é tudo para nós, de que Deus nos ama e de que é tudo para nós.
Mas e se o salmista, irmãos, estivesse falando de um momento de tribulação, onde ele fala que Deus está oferecendo a vida dele como reconciliação, e o cálice transborda? Se o cálice fosse, irmãos, e se fosse assim, irmãos? Então a gente vê, irmãos, Paulo com uma consciência de intimidade com Deus, que traz para ele uma ideia muito clara do porquê ele sofre, do porquê ele passa por dificuldades. É como se ele estivesse explicando, né? Ou se ele estivesse aqui colocando aquela consciência que ele coloca lá em Filipenses. Certamente você já leu, mas vamos abrir lá de novo. Filipenses é o próximo livro da Bíblia. Filipenses no capítulo 4, no verso 10. Próxima epístola, depois de Efésios, capítulo 4, verso 10. Amém? Paulo escreve o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mais ou menos traz esse entendimento, irmãos, aqui para Efésios, quando ele fala: me ponho de joelhos diante do Pai por essa razão, por vocês estarem entristecidos por mim, pela minha circunstância, pela minha situação, por vocês estarem sofrendo com isso. E Paulo, irmãos, expressa essa ideia de amadurecimento. E essa ideia de amadurecimento, irmãos, está diretamente ligada ao que ele tem de Deus como íntimo. A forma como ele tem a Deus em sua intimidade, a forma como ele busca a Deus de maneira íntima. E a gente percebe que quanto mais íntimos a gente se torna de Deus, quanto mais apegados a Deus a gente se torna, mais a gente aprende a lidar com circunstâncias adversas, com circunstâncias de tribulação. Quanto mais apegado a gente está no Senhor, mais força, mais poder interno, mais poder interior nós temos para conseguir entender o propósito de Deus em todas as coisas. O que muitas vezes a gente não quer é exatamente buscar essa intimidade, é buscar a Deus de maneira íntima. E Paulo inúmeras vezes fala: me ponho de joelhos. Me ponho de joelhos. A gente prefere inverter as coisas, irmãos. A gente cantou aqui, né? Clareia, Jesus. Clareia, faz clarear, faz brilhar a tua glória através de mim. Usa a minha vida. Até nisso, irmãos, a gente se perde, porque a gente quer às vezes pegar as pessoas e trazer elas para Jesus. E você sabe, irmãos, que a gente não deve fazer isso, né? A gente não deve trazer as pessoas para Jesus, a gente deve levar Jesus às pessoas. E a forma como a gente enxerga isso faz diferença. Porque trazer a pessoa para Jesus, irmãos, é o nosso jeito, é o que a gente faz. Levar Jesus para as pessoas, irmãos, é deixar que a luz de Deus brilhe através de nós. É deixar que as pessoas vejam Jesus em nós. É deixar que as pessoas então percebam Jesus através da nossa vida. E faz total diferença, irmãos. Porque na primeira ocasião, nós somos o salvador da pessoa. Na segunda, não. Na segunda, nós somos só um mensageiro. Na segunda, nós somos só alguém que leva, que entrega. E deixa Deus trabalhar, irmãos. Né? A gente tem aquela ideia de
trazer então aquela pessoa à margem da sociedade, e então se ela mudar, ela se torna irmão. Irmãos, e a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que ir lá e levar Jesus para ela, para que ela se tornando irmão, Deus trabalhe na vida dele. E as coisas aconteçam do jeito certo. E Paulo estava trazendo esse entendimento para a igreja. Olha, eu coloco a Deus de maneira íntima, eu busco a Deus de maneira íntima, e nessa intimidade eu peço algo a eles, eu peço algo a Deus, e a partir do verso 16 ele fala o que ele pede. Olha o que diz aí: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Olha o pedido de Paulo, irmãos: que Deus fortaleça aquela igreja, com o poder do Senhor, com o poder. E como que esse poder se manifesta, irmãos? Como que esse poder alcança eles? No íntimo, na intimidade. Paulo estava falando: olha, irmãos, se vocês buscarem a Deus de maneira íntima, se vocês buscarem a Deus como eu estou fazendo, e buscarem ter intimidade com Deus, vocês vão entender também o porquê está acontecendo o que está acontecendo. Porquê do sofrimento? Vocês vão saber e entender qual é o propósito de Deus nisso. Mas é muito estranho, irmãos, que o sentimento daquela igreja qual era? Era um sentimento de desânimo, era um sentimento de tristeza, era um sentimento de certo medo com aquela circunstância em que Paulo vivia. Você já teve medo, irmãos, de algo? Às vezes a gente cria um medo aqui, a gente percebe aqui nesse ambiente aqui, nesse trecho da carta, que a igreja tinha um medo do que poderia acontecer com Paulo. Uma certa expectativa de medo, uma certa intimidação de coisas que possivelmente poderiam acontecer com Paulo. E a gente percebe que o grande segredo para eliminar esse medo é a intimidade com Deus. A gente tem medo de algumas coisas, né, irmãos? Às vezes a gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de que alguém importante para nós brigue e não queira mais estar perto de nós, a gente tem medo de passar por algumas circunstâncias, a gente tem medos na vida. E o que eu percebo aqui, irmãos, é uma certa diferença entre intimidade e intimidação. A gente se torna intimidado com algumas coisas, com a expectativa de algumas coisas. Aquela igreja estava mais ou menos assim. Ela se intimidou com as circunstâncias em que Paulo se encontrava. E quando a gente fala de intimidade e intimidação, a gente pensa que são palavras parecidas, né? Intimidade, intimidação, são palavras que têm parcialmente iguais na sua etimologia, mas a gente não percebe, irmãos, algo muito interessante que a palavra nos dá. Que intimidade, irmãos, intimidade, ela vem de íntimo. Ela vem de íntimo. Ela está relacionada à nossa intimidade com Deus, algo íntimo, algo interno. Mas intimidação vem da palavra timidez. Tornar tímido. Intimidar alguém é tornar alguém tímido a algo. Fazer com que aquela pessoa se torne tímido, que ela gere um certo medo. Timidez, irmãos, diferente do que as pessoas pensam, não é personalidade. Ela é uma condição. Personalidade, irmãos, é introversão. Uma pessoa introvertida é uma personalidade. Timidez é medo. Uma pessoa tímida de pessoas, ela é uma pessoa que tem medo de ambientes sociais. Ela tem uma certa ali, algumas coisas para trabalhar. A pessoa introvertida, ela não tem medo de ambientes sociais. Ela simplesmente não está em ambientes sociais porque não quer. É diferente. Então, a palavra aqui é, de fato, irmãos, intimidação. E essa palavra, irmãos, ela se torna importante porque Paulo, ele fala, irmãos, tanto aqui, nesse contexto, em alguns versos anteriores, que eu acabei não anotando, mas ele fala sobre uma necessidade, irmãos, de
coragem, de intrepidez para entrar aonde? Na presença íntima do Senhor. Semelhante ao que o autor de Hebreus fala, olha, tenhamos, pois, intrepidez, coragem de entrar aonde? Nos santos dos santos. Aonde que é isso, irmãos? Na intimidade do Senhor. Naquele lugar onde o Espírito Santo está ali, habitando, onde ele está lado a lado, onde ele está ali presente. E aqui, irmãos, é exatamente o oposto. Porque enquanto estamos, irmãos, intimidados, enquanto temos medo, enquanto estamos ali, talvez com medo de alcançar, irmãos, aquilo que é aquela presença íntima do Senhor, a gente não desfruta de intimidade. É semelhante, irmãos, aquele momento em que Deus aparece, lá em Isaías 6, e o profeta vê a presença de Deus, a glória do Senhor, e ele fala o que? Ai meu Deus, já era. Sou pecador, vivo no meio de um povo pecador, de lábios impuros, e vi Deus, já era. Qual é a sensação, irmãos? Medo. Uma certa timidez em relação àquela experiência. Uma timidez em relação àquela circunstância. Mas então Deus começa a falar, o anjo vai e toca na boca dele, purifica ele, e então Deus pergunta, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E daí ele fala, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas a sensação, irmãos, ela sai da timidez e vai para intimidade. E vai para a intimidade. E a intimidade, irmãos, ela traz essa consciência. Qual é a consciência? A consciência de sacrifício. Como é que Paulo segue o assunto? Você viu como é que Paulo segue a partir do verso 18, irmãos? Ele fala o seguinte, isso, olha só, que Deus derrame poder para que, de forma íntima em vocês, e no verso 18 ele fala isso, para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O que Paulo está falando aqui, irmãos? De que assunto ele está falando? De cruz. Paulo está falando, irmãos, de uma consciência de sacrifício, de uma consciência de autossacrifício, porque ele está dizendo o quê? Olha, irmãos, não se preocupem com as minhas tribulações, porque eu estou buscando a Deus de maneira íntima, e buscando a Deus de maneira íntima, peço para que Ele também se revele a vocês com poder, de maneira íntima, para que vocês compreendam o quê? A cruz do Senhor, para que vocês compreendam a beleza do sacrifício, a beleza do que é passar, irmãos, algumas tribulações pelo Senhor, a beleza que é, irmãos, também passar dificuldades para que a obra do Senhor avance. Essa consciência, irmãos, é uma consciência que só tem quem é íntimo do Senhor. Íntimo do Senhor. Você quer conhecer alguém íntimo do Senhor, irmãos? Veja se essa pessoa está disposta a sacrificar coisas para fazer a obra do Senhor. Avalie o quanto ela sacrifica. Olhe para a vida dela, veja o que ela sacrificou. Veja o que ela abre mão. Veja o que ela entregou. Quanto tempo? Qual o valor? De que maneira? O que ela suporta? É isso que Paulo está dizendo, irmãos, como intimidade. E agora Paulo, irmãos, basicamente ele joga para nós o seguinte, ele pega tudo o que ele passa, todo o histórico dele, as incontáveis vezes que ele foi açoitado, castigado, preso, humilhado, espancado, das vezes que ele fugiu, das vezes que ele... Todo o histórico dele, irmãos, coloca aqui e diz assim, olha, na minha intimidade com o Senhor, tudo isso tem sentido. Tudo isso tem sentido. E quando a gente vê, irmãos, o profeta Isaías dizendo, eis-me aqui, irmãos, eis-me aqui. Quando Deus transforma aquele momento, irmãos, de timidez em intimidade,
A gente vê, irmãos, que dizer eis-me aqui, irmãos, não é para uma missão qualquer. Não é para uma missão qualquer. Dizer estou pronto é dizer estou pronto, irmãos, para o abate. É dizer estou pronto para me sacrificar. É dizer estou pronto, irmãos, de maneira madura. Porque quando a gente encontra essa maturidade, irmãos, quando a gente vai fundo com o Senhor, algo, irmãos, que nos vem muito certo à nossa mente, é o que Paulo fala aqui no verso 18. E conhecer, e compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo está falando, eu aprendi com Jesus o que Ele fez por mim. E quando eu estou íntimo com o Senhor, eu então me predisponho a fazer o mesmo, que é o que, irmãos? Me sacrificar. Amém, irmãos? Amém? O culto não fica pentecostal em textos assim, né, irmãos? Não fica, não tem como. Às vezes a gente não consegue dar muito glória a Deus, a gente não consegue dar muitas aleluia, né, irmãos? Porque a gente está falando de um assunto que toca direto na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, toca na nossa forma de conduzir a vida. E daí não é tão fácil dar glória a Deus, né, irmãos? Porque a gente tem que deixar Deus tratar primeiro. A gente tem que deixar Deus trabalhar, tem que deixar Deus agir no coração, tem que deixar Deus ali cavocando algumas coisas. E então, irmãos, o que Paulo traz aqui, irmãos? Compreender o quê? Compreender, irmãos, eu olho aqui, irmãos, sem querer espiritualizar demais esse verso, porque muita gente fala besteira ao fazer isso, mas eu vejo, irmãos, que Paulo fala que quando a gente vai ao íntimo, busca Deus de maneira íntima, irmãos, a gente compreende, irmãos, o sacrifício de Jesus em todas as dimensões. A gente compreende a cruz de Cristo, irmãos, de maneira aparente, porque alguns sacrifícios são visíveis. Alguns sacrifícios na vida de todo mundo que busca Deus de maneira íntima, irmãos, são muito visíveis. Mas alguns não são, irmãos. Algumas coisas são bem visuais, são aparentes, a gente percebe, mas outras não. Outras é aquelas que ficam enterradas, é aquelas que ninguém vê, são coisas que não são aparentes, são sacrifícios, irmãos, que a gente faz lá dentro. Você já sacrificou algo, irmãos, que para você foi um sacrifício, mas que ninguém ficou sabendo? É um sacrifício que não tinha como as pessoas ficarem sabendo, senão ele perderia todo o valor. Você se sacrifica só para você, ninguém viu, ninguém percebe. Quando muito, alguém que te ama muito, percebe que você talvez esteja um pouco triste, mas você sacrificou algo que para você foi muito importante, mas ninguém viu nada. Quando você começa a desfrutar desse tipo de experiência, irmãos, aí então você está íntimo do Senhor, você está buscando intimidade com o Senhor, e você percebe, irmãos, para que serve o poder de Deus nisso? Você percebe que o poder de Deus, irmãos, ele é simplesmente um meio para a gente alcançar essa intimidade? Paulo fala aqui, irmãos, no verso 16, para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. Você viu como o poder de Deus, irmãos, também se revela de maneira invisível? Como o poder de Deus está mais relacionado à nossa intimidade do que ao que as pessoas veem? O poder de Deus está mais relacionado àquilo, à nossa capacidade de sacrifício, e não à nossa capacidade de exposição, ou habilidade, ou algum dom aparente. O poder de Deus, irmãos, é poder, irmãos, para a gente sacrificar e viver na cruz. Intimidade, irmãos. E então, irmãos, para encerrar, verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda
a plenitude do Senhor. Sabe, irmãos, a gente vive hoje um momento onde a igreja tem propagado grandes equívocos, grandes erros. Um dos maiores erros que a igreja tem feito, irmãos, é divulgar, é anunciar um evangelho que não exige a intimidade com o Senhor. É anunciar um evangelho onde você não precisa buscar a Deus, onde você foi salvo e Deus veio para te salvar. E Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Jesus, irmãos, e salvação, ela não é propósito. O céu, irmãos, não é um fim em si mesmo. O céu, irmãos, ele é a origem. Você está indo para o céu ou está voltando? Você foi gerado aonde? Você é do céu ou você está indo para lá? E sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando que a gente está indo para o céu, que a gente saiu do inferno e está indo para o céu. Mas não, irmãos, a gente está voltando. Lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Então, quando a gente olha para a palavra, irmãos, um dos equívocos que a gente percebe que a igreja tem dito, irmãos, é essa ideia de que o nosso destino, o nosso propósito é o céu. Mas a gente percebe o que aqui, irmãos? Que Paulo está falando que quando a gente é íntimo do Senhor, o nosso propósito, ele está aqui. Ele está aqui. E qual é esse propósito, irmãos? É buscar a intimidade com o Senhor, compreender o que Ele tem para nós aqui. Jesus fala, irmãos, tendo cumprido todo o teu propósito, agora eu volto para o céu. Aonde era o propósito de Jesus, irmãos? Aqui. É aqui. Nosso propósito como cristão, irmãos, é aqui. Deus não nos salvou, irmãos, para que a gente viva a nossa vida de qualquer jeito e vá para o céu. Deus nos salvou, irmãos, para cumprir um propósito na nossa vida aqui. Para que a gente desfrute de intimidade aqui. E o céu, irmãos, é só a consequência. O céu já está garantido, irmãos. Porque a salvação, irmãos, não está em ir para o céu, mas está em ser salvo aqui. Está em ser íntimo de Deus aqui, porque sendo íntimo de Deus aqui, eu tenho a salvação garantida e não importa mais o que os outros digam, pensem. Não importa mais o meu passado se eu desenvolvo a minha salvação aqui. Não importa os meus erros, desde que eu me arrependa e cumpra a minha intimidade com Deus aqui. Não importa, o céu está garantido. Mas se eu não faço isso aqui, irmãos, o céu é uma dúvida, que só com o Senhor para nos tirar. Então, quando a gente olha, irmãos, para a palavra, irmãos, e a gente vê aqui, olha, para compreender, irmãos, a cruz, compreender o sacrifício, e como isso influencia a vida de Paulo, de tal maneira, que ele diz para a igreja, não se preocupe com as minhas tribulações, não se preocupem com o que Deus está fazendo na minha vida, eu tenho intimidade com o Senhor, para conduzir todas as coisas, para viver todas essas coisas e fazer com que o Evangelho continue crescendo. Amém, irmãos? Então, irmãos, se alguém lhe falar que vai à igreja para ir para o céu, irmãos, essa pessoa corre um grande risco de não chegar lá. Se alguém, irmãos, vem à igreja para compreender, irmãos, e ser íntimo do Senhor, irmãos, não se preocupe. O céu está garantido. O céu está garantido, irmãos. E que a gente perceba, irmãos, o que é intimidade. Quando o Senhor perguntar, irmãos, eis-me aqui. Quando o Senhor perguntar, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lembre-se de uma coisa, irmãos, para onde você vai? Para a cruz. Era a ideia que Paulo tinha em mente. Eu estou indo para a cruz. E
eu oro de maneira íntima com o Senhor, para que Deus de maneira íntima fale com vocês, e dê essa compreensão, de que vocês não precisam se preocupar com as minhas tribulações. Sabem por quê? Porque eu estou indo para a cruz. Eu estou cumprindo o propósito para o qual Deus me chamou. Eu estou fazendo o que Ele quer. E por que Ele faz isso, irmãos? Porque Ele compreendeu que Jesus fez isso por Ele primeiro. Que foi isso que Jesus fez. Que Jesus cumpriu o propósito dele aqui e disse: tendo cumprido o teu propósito, voltarei para o Pai. E o mesmo, irmãos, acontece com nós. Quando a gente cumpre a vontade do Senhor, a gente vai para a cruz, sabendo, irmãos, que quando isso acabar, não importa, irmãos. Tem um pastor que eu acompanho na internet, ele fala que crente não morre de bala perdida. Se crente morreu de bala perdida, irmãos, a bala foi achada, porque ele cumpriu o propósito dele. Porque quem vive na presença do Senhor, irmãos, tem propósito de vida, não morre em vão. Não morre dessa maneira, porque se ele morreu é porque era a vontade do Senhor, e aquela bala tinha propósito, a bala foi achada. Até uma bala foi salva, irmãos. Quem morre de bala perdida, quem morre de acidente, irmãos, é quem não tem o Senhor. Quem tem o Senhor, irmãos, não importa do jeito que morra, não importa o jeito que vá, mas o que importa, irmãos, é que vai estar lá. E não tem como a gente fugir disso, irmãos, não tem. Pode o diabo, pode o mundo, pode quem for tentar impedir, irmãos, nada tira aquilo que o Senhor fez na vida de um cristão, nada tira o selo de Deus na nossa vida, irmãos. E esse selo, irmãos, sabe como é que a gente conquista? Buscando a Deus de maneira íntima, dobrando os nossos joelhos, meu irmão, fazendo com que Deus seja visto em nós, através de nós. Não, irmãos, tentando trazer as pessoas para o Senhor, mas sendo luz para elas, levando Jesus até elas, para que Deus faça o trabalho, irmãos, para que Deus faça a obra nesse coração. E a gente, irmãos, de maneira íntima, pode receber, irmãos, hoje também, sobre nós, a oração do apóstolo Paulo. Peço para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda a cada um de vocês, que sejam fortalecidos no poder de Deus, e conceda, mediante o Espírito, no íntimo de cada um, entendimento. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.